Olá, irmãos e irmãs. Saudações com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos explorar uma carta singular do Novo Testamento. Não foi escrita por Paulo nem por Pedro, mas por Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Esta epístola é prática, direta e profundamente transformadora. Como encerramos os estudos das cartas do apóstolo Paulo, achamos interessante iniciarmos fazendo uma correlação entre Paulo e Tiago. Você já se perguntou se o apóstolo Paulo e Tiago se conheciam? Será que eles concordavam entre si? A verdade é que sim, Paulo e Tiago se conheciam pessoalmente. Tiago, o irmão do Senhor, era um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Paulo, por sua vez, foi chamado por Cristo para levar o evangelho aos gentios. E os dois se encontraram diversas vezes ao longo do Novo Testamento. Em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que ao visitar Jerusalém viu apenas Pedro e Tiago. Em Gálatas 2, ele reafirma que Tiago, Pedro e João eram considerados colunas da igreja. E no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, vemos os dois dialogando diretamente para resolver um conflito doutrinário. Apesar de pregarem para públicos diferentes, Tiago e Paulo não eram inimigos nem rivais. Eles se respeitavam, trabalhavam juntos e defendiam o mesmo evangelho, ainda que com ênfases distintas. Enquanto Paulo combatia os que achavam que a salvação vinha pela lei, Tiago combatia os que diziam ter fé, mas não demonstravam isso com atitudes. Tiago não nega a fé, ele apenas afirma: a fé verdadeira produz frutos. Então, eles se encontraram, se respeitaram, conversaram pessoalmente e trabalharam juntos pela unidade da igreja primitiva. Embora suas ênfases teológicas fossem diferentes, não eram rivais, mas aliados no mesmo evangelho, cada um com sua missão. Introdução e contexto histórico da Carta de Tiago. A Carta de Tiago é um dos livros mais práticos e diretos de todo o Novo Testamento. Embora curta, com apenas 5 capítulos, ela contém orientações profundamente éticas, morais e espirituais para os cristãos de todas as épocas. A carta se destaca por seu forte apelo à fé ativa, que se expressa em obras, justiça social e domínio da língua. O autor do texto se identifica apenas como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 1. Apesar de haver outros personagens chamados Tiago no Novo Testamento, a tradição cristã primitiva atribui essa epístola a Tiago, irmão de Jesus, conforme escrito em Mateus 13, 55. Então, ele não era um dos 12 apóstolos, mas se tornou uma figura extremamente influente na igreja primitiva de Jerusalém. Ver Atos 15. Tiago, o irmão do Senhor. Ele inicialmente não cria em Jesus como Messias, conforme escrito em João 7, versículo 5. Após a ressurreição, teve um encontro pessoal com Cristo. Ver em Coríntios 1, 15, versículo 7. Tornou-se líder da igreja de Jerusalém. Era conhecido por sua vida piedosa e recebeu o apelido de Tiago o Justo. Foi martirizado por volta do ano 62 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos acredita que a carta tenha sido escrita entre os anos 45 e 62 depois de Cristo, o que a torna uma das mais antigas epístolas do Novo Testamento. A carta é endereçada às 12 tribos dispersas entre as nações, conforme escrito em Tiago capítulo 1, versículo 1. Isso indica que os alvos eram cristãos judeus que estavam vivendo fora da Palestina, espalhados por diversas regiões do Império Romano. Eram cristãos que enfrentavam perseguições, provações econômicas e dilemas sociais. Tiago escreve para encorajar os crentes a viverem uma fé prática e coerente com os ensinamentos de Jesus. Ele confronta comportamentos hipócritas, a injustiça social, o favoritismo na igreja e a falta de domínio da língua. Entre os principais temas abordados estão a relação entre fé e obras, o valor das provações, o perigo das palavras e da língua, a condenação à parcialidade e à opressão dos pobres, e a importância da oração e da perseverança. Tiago não está preocupado em debater doutrinas complexas, mas em desafiar os cristãos a viverem sua fé de forma visível,
Para ele, fé sem obras é morta, e o verdadeiro cristianismo se prova no dia a dia, no falar, no agir e no servir. Logo no primeiro capítulo, ele nos lembra que as provações são parte da jornada e que elas produzem perseverança. Ele nos chama a não apenas ouvir a palavra, mas praticá-la. Ele diz: se alguém ouve a palavra e não a põe em prática, é como quem olha no espelho e depois esquece sua aparência. No capítulo 2, Tiago ataca o favoritismo, tratar os ricos melhor que os pobres, algo comum até hoje. Ele lembra que a fé verdadeira não se mostra apenas no que acreditamos, mas no que fazemos. Ele declara com força: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. No terceiro capítulo, Tiago fala sobre o poder da língua, pequena mas destrutiva, como uma faísca que incendeia uma floresta. Ele nos alerta: bênção e maldição não devem sair da mesma boca. Somos chamados a ter domínio sobre nossas palavras. No capítulo 4, ele denuncia os conflitos internos e externos dos cristãos. Mostra como o orgulho nos afasta de Deus e ensina que devemos submeter-nos a Deus, resistir ao diabo e buscar a humildade. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, ele escreve. E no capítulo 5, Tiago denuncia a injustiça social. Os ricos que exploram os pobres são duramente repreendidos. Mas, ao mesmo tempo, ele encoraja os cristãos a perseverarem na fé, como os profetas do passado, e lembra da eficácia da oração do justo. Ele termina com uma bela missão: buscar e resgatar o irmão que se desviou da verdade. A carta de Tiago é um chamado à coerência, um lembrete de que a fé não é um conceito abstrato, mas uma maneira de viver, uma fé que transforma o coração, molda o caráter e impacta o mundo ao redor. Resumo geral. Capítulo 1. Fé diante das provações. Tiago inicia a carta encorajando os cristãos a alegrarem-se nas provações, pois elas produzem perseverança e amadurecimento espiritual. Ele destaca a importância da sabedoria divina, da humildade diante das circunstâncias e alerta sobre a origem das tentações. Não vem de Deus, mas dos próprios desejos humanos. O capítulo termina com um chamado à prática da palavra, não apenas ouvi-la, mas vivê-la, e com a definição de uma religião pura, que inclui cuidado com órfãos e viúvas e santidade de vida. Interpretação teológica. Tiago confronta a ideia de uma fé apenas emocional ou teórica. Para ele, fé verdadeira é demonstrada por uma vida transformada. A provação é vista como um instrumento divino de purificação. Ele introduz a ética cristã com firmeza. Deus deseja um povo que fala menos e age mais, que ouve a palavra e a põe em prática. A sabedoria divina, nesse contexto, é prática, humilde e perseverante. Capítulo 2. Fé e obras, duas faces da mesma moeda. Tiago condena o favoritismo na comunidade cristã, principalmente o favorecimento dos ricos em detrimento dos pobres. Em seguida, ele apresenta um dos trechos mais debatidos da teologia cristã: a fé sem obras é morta. Cita exemplos como Abraão e Raabe para mostrar que a fé verdadeira e se comprova pelas ações. Interpretação teológica. Tiago não está contradizendo Paulo, que afirma que somos justificados pela fé, mas está falando de uma fé viva, que se comprova nas obras. A fé sem atitudes concretas é uma ilusão. Ele mostra que o amor ao próximo é uma extensão natural da fé. Aqui a teologia se torna extremamente prática. Se você realmente crê em Cristo, isso precisa aparecer no modo como você trata os outros. Capítulo 3. O poder da língua e a sabedoria do alto. Este capítulo é dedicado ao poder das palavras. Tiago compara a língua a uma fagulha que incendeia uma floresta, um leme que guia o navio e algo difícil de controlar. Ele critica severamente os que abençoam a Deus e amaldiçoam os homens com a mesma boca. Depois, ele diferencia entre a sabedoria terrena, cheia de inveja e ambição, e a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, compreensiva, misericordiosa e sem hipocrisia. Interpretação teológica. A língua é um reflexo do coração. A teologia de Tiago aqui é moral e espiritual.
A santidade se manifesta no falar. A sabedoria verdadeira que vem de Deus transforma o caráter e promove a paz. Ele contrasta a sabedoria humana egocêntrica com a sabedoria do céu, altruísta e compassiva, fazendo eco ao sermão do Monte de Jesus. Capítulo 4. Contra a amizade com o mundo e a arrogância. Tiago denuncia os conflitos e guerras causados por desejos egoístas. Ele declara que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O capítulo é um forte apelo ao arrependimento, à humildade e à submissão a Deus. Ele também adverte contra o orgulho e a presunção de planejar o futuro sem considerar a vontade divina. Interpretação teológica. Tiago vê o pecado como algo que começa no coração desejoso e orgulhoso. Ele ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A espiritualidade madura reconhece a dependência de Deus, inclusive no cotidiano. Aqui ele introduz uma ética de humildade, entrega e arrependimento, essencial para o discipulado cristão. Capítulo 5. Riquezas injustas, paciência e oração. O último capítulo é um duro juízo contra os ricos opressores, que exploram trabalhadores e vivem com luxo às custas dos outros. Em seguida, Tiago exorta os crentes a serem pacientes na espera pelo Senhor, como os profetas foram. Ele reforça a importância de não jurar e conclui destacando o poder da oração, do cuidado mútuo e da confissão. Interpretação teológica. A teologia de Tiago denuncia a injustiça econômica e clama por justiça social dentro da comunidade cristã. A paciência e a oração são vistas como virtudes cruciais na esfera escatológica. Ele fecha a carta com uma teologia comunitária. A fé não é individualista, mas se vive em comunhão, cuidando uns dos outros, especialmente dos que se desviam da verdade. Você vive a fé que professa? Esse é o desafio que Tiago deixa para cada um de nós. Se esse estudo da carta de Tiago tocou seu coração, deixe o like. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Bíblia Explicada para mais estudos profundos como este. Que Deus abençoe sua caminhada. Até o próximo estudo!